De volta ao Brasil, sobretudo Deus, sobre todos, algumas pessoas pediram para eu fazer um vídeo com dicas de como estudar para o concurso de oficial de justiça, que eu fiz o vídeo anterior falando que fiz esse compilado aqui em e-book. Eu vou falar brevemente um pouquinho mais sobre ele também. Mas falaram, mas me dá umas dicas de como usar esse e-book aí, como que eu vou estudar para o concurso de oficial de justiça de São Paulo e tal. Você tem 12 anos de experiência, como é que é? Você gosta assim? Eu já falei no vídeo anterior, é um bom emprego, gosto muito. Recomendo. E acho que é para o interior inteiro, as vagas tem para a capital também. Acho que é uma excelente oportunidade para tentar. E o que eu fiz nessa apostila aqui, que está à venda na Amazon, e é grátis para quem tem Kindle Unlimited. Aqui, se vocês têm Kindle Unlimited, é grátis. E se não tem Kindle Unlimited, custa... Quanto custa? R$ 9,50. É isso, custa R$ 9,50. E deixa eu colocar aqui, dá para ler tanto pelo Kindle como pelo smartphone ou no desktop aqui. Por que eu fiz isso aqui? Bom, o concurso oficial, o edital, ele exige uma parte de conhecimento específico, que são regras e leis, normas e leis, e em teoria os senhores teriam que ir lei por lei, norma por norma, copiar, colar e montar um PDF para estudar. E isso leva tempo. Eu acho que eu demorei 12, 13 horas para montar isso aqui, porque eu tenho um pouco mais de prática nessas coisas. Talvez os senhores fossem ficar muito tempo montando e ia ser um PDF, não ia ter a mesma qualidade que tem um e-book Kindle, não ia ter os recursos que tem um e-book Kindle e tal. Então eu acho que valeu a pena, acho que é útil para quem quiser usar. E tem toda o conteúdo que vai cair na prova, assim, que está constando no edital que pode cair na prova, melhor dizendo. E são 58 perguntas desse material. E esse material compilado, todos os artigos que podem cair, obviamente alguns vão cair, outros não. Mas esses artigos que o edital menciona deram 425 páginas de material. Você vê, se você tiver ele no smartphone, você pode ler e tal. Então vamos para o que interessa. Como eu estudei, como eu costumo estudar, quais são as minhas dicas favoritas de como estudar. Melhor jeito para estudar para concurso público sério como um desse, um concurso disputado, que tem um bom salário, etc., é caderno, caneta vermelha, caneta azul, lápis ou lapiseira e uma borracha. Por quê? Porque os senhores vão anotar muito, vão ler muito e anotar muito, ter um regime diário de estudo, reservar 2, 3 horas. Vocês vão me dizer como é que eu vou estudar por 2 ou 3 horas, sendo que eu trabalho 10 horas por dia, por exemplo. Pega um pedaço de papel primeiro, faz a lista de como é seu dia. Eu acordo às 6, eu vou trabalhar, chego às 7. Como você vai trabalhar? De metrô? É de ônibus? Se for metrô ou ônibus, você já vai nesse caminho com o seu, provavelmente, smartphone é mais seguro do que um Kindle, mas se for um ônibus ou um metrô seguro, com um Kindle ou smartphone, já vai lendo nesse meio tempo. Na volta, lê também, caso os senhores não dirijam até o trabalho. E diminui aí o seu tempo de sono, 2, 3 horas, pronto, aí você já ganhou 5 horas de estudo todos os dias. Vai ser cansativo, vai ser difícil, mas vale a pena. Um salário bom, 8, 9 mil reais inicial, mais diligência, etc. Vale a pena o esforço, caso os senhores estejam precisando de um serviço. Pode ter superior em qualquer área. Hoje em dia tem curso superior aí de 12 meses à distância, custa R$ 100 por mês. Então, ter curso superior já não é mais difícil. E como é que eu costumei estudar? Como que eu fiz para passar no concurso de oficial de justiça? Eu pegava, por exemplo, o material e antes de tudo, vamos supor, aqui a gente tem 425 páginas de material, se os senhores pegarem a apostilinha que eu montei. Então, se os senhores fossem ler uma página por minuto, ia demorar, por óbvio, 425 minutos para ler o material todo. Só que olha só, é uma letra grande e tal, dá para diminuir também um pouquinho, mas aqui no momento ela tá uma letra grande. Então, obviamente, os senhores vão ler muito mais que uma página por minuto. Digamos que os senhores leiam
para ler com atenção e tal, 3 páginas por minuto. Então, vai ser 425 dividido por 3 é igual a 141 minutos. Então, em 3 horas, se os senhores sentarem e lerem 3 páginas por minuto em 3 horas, essas 425 páginas os senhores conseguem ler inteirinho, de cabo a rabo. Então é assim que eu fazia. Primeiro eu pegava a apostila. Nesse caso aqui, o material que eu fiz, ele não tem doutrina, nem explicação, nem, nada. Não tem comentários ao texto. É só tão somente o texto da lei, sem nenhum tipo de comentário ou doutrina, nada disso. É exatamente o que está no edital. Então, o que eu fiz quando eu estudei? Primeiro eu peguei o material. Naquela época não existia e-book nem nada, já faz 12 anos. Então eu peguei a apostila, o que tinha para vender naquela época. Uma apostila hoje em dia custa 100, 200 reais. Esse aqui é R$ 9,50 ou grátis se tiver unlimited. E li primeiro cabo a rabo, sem me preocupar muito se eu estava entendendo ou não. Quando eu prestei para escrevente, obviamente eu estava entendendo muito pouco, porque eu não tinha muita experiência jurídica. Depois, que eu já tinha sido escrevente por 7 anos, já estava entendendo tudo, porque esse era o meu mundo. Então, o normal, se os senhores não são da área jurídica, é ler e não entender nada. Mas vai lendo, vai lendo, vai lendo. Alguma coisa vai entender. São só pouquinho mais, 140 minutos, dá um pouquinho mais de 2 horas. 2 horas e meia, o senhor vai ler inteirinho isso aqui. Pega um café, põe um café do lado, uma garrafinha d'água, põe uma garrafinha d'água do lado e vai lendo, 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 lendo. Daqui 3 horas os senhores leram a apostila inteira. Neste meio tempo, se tiver alguma coisa que chamou a atenção, os senhores vão anotar. É a primeira, estou falando de primeira leitura, então vamos lá. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, implica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, se os senhores quiserem anotar isso, põe aqui a lei posterior, blá, blá, blá. Ou seja, a lei não retroage, exceto em favor do agente. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que seja outro momento do resultado. Então, se os senhores acharem algum trecho que é relevante nessa primeira leitura básica, os senhores podem sim já começar a anotar. A segunda leitura, os senhores podem fazer aquele negócio de shampoo, né? Massageie e repita a operação. Ou os senhores podem, na segunda etapa, ou seja, as próximas 3 horas de estudo, refazer o mesmo procedimento, ler naquele ritmo pesado, ou ir já para um outro ritmo de estudo que... Deixa eu achar alguma coisa que... Ação penal é pública, blá, blá, blá. Alguma coisa que tem alguma relevância para a gente anotar aqui. Vamos aqui para o Código Penal, que acho que é mais interessante do que isso. Direito penal. Vamos aqui para a legislação especial. Legislação especial. Esse aqui são as normas da corregedoria, que ensinando como cobrar dívida ativa e tal. Então, por exemplo, vamos supor que vocês estão estudando aqui a cobrança de dívida ativa. O executado será citado para o prazo de 5 dias pagar a dívida com juros e mora indicados na certidão da dívida ativa. Então, o senhor pode pôr aqui, o executado, 5 dias, citação, 5 dias, pagamento da dívida, CDA, certidão de dívida ativa, etc. Começa a anotar, põe aqui artigo 8º, começa a fazer anotações e tal. Então isso aqui vai demorar muito mais do que as 3 horas que a gente falou lendo. Então é um procedimento já mais demorado. A penhora, por exemplo, isso aqui é interessante. A penhora ou arresto obedece a seguinte ordem. 1. Dinheiro. Então, vamos lá. Artigo
11, penhora, barra, arresto, ordem, 1, dinheiro. E daí 2 e continua. Por exemplo, então somente exemplos tal, de como que eu fiz para estudar, tá? 2, etc. Aeronaves, navios. E daí, por exemplo, e daí tudo bem, daí os senhores vão fazer essa segunda rodada anotando. Nisso aí, os senhores vão gastar, sei lá, 20, 30 páginas de caderno. A compreensão já vai começar a fazer algum sentido. Se vocês formarem direito, tem algum conhecimento na área, obviamente vocês já vão entender tudo de cara, não vai ter esse período de adaptação. Mas se os senhores não têm essa experiência, não são advogados, não foram escreventes, não trabalharam na área da jurídica, algo assim, não se desesperem. Quando eu prestei para escrevente, eu tinha 21 anos, eu não tinha experiência absolutamente nenhuma na área jurídica e fui simplesmente estudando sem ter noção do que eu estava estudando e lia, e a coisa começou a fazer mais sentido e tal. Agora não foi. Oficial. Ah, tá, tem que pedir para procurar no próprio texto, é isso? Eu fiz aqui pelo smartphone, que tá mais fácil. Os senhores podem, por exemplo, fazer numa terceira rodada, colocar, por exemplo, oficial de justiça. Ir atrás de todos os trechos que mencionam a palavra oficial de justiça no e-book que eu fiz. E daí os senhores vão ter mais claro aqui o que é realmente pertinente ao oficial de justiça, que é só uma terceira fase do estudo. Isso aqui também é interessante para fazer uma anotação precisa disso aqui, porque se menciona o oficial de justiça, provavelmente é algo que é forte candidato a ser cobrado na prova. Isso obviamente não vai ser só isso, mas veja bem, a gente tem todas aqui as menções. Então, é muito simples, não é simples, não é fácil, mas é simples. Os senhores vão pegar um caderno, vão ler o texto, vão ler a apostila, seja no notebook, seja no desktop, seja no Kindle, ou seja no smartphone, e vão, depois dessa primeira leitura, ou 2 ou 3, conforme o desejo dos senhores, lembrando que 425 páginas, se os senhores estiverem afim mesmo, é para ler em 3 horas, porque é para sentar e ler e fechar a porta, trancar, não falar com ninguém, um pouco d'água, um pouco de café e vamos que vamos. Depois esse contato preliminar com todo o material, aí caderno e começar a anotar, tá? Eu lembro que eu enchi 2 cadernos desse aqui, de estudo, 400 páginas de anotação. E, mais uma vez, passar pelo conteúdo inteiro. Terceira etapa é começar a ter essas estratégias. Por exemplo, se é concurso de oficial de justiça, e a gente tem essa possibilidade, é que a gente está num material, por exemplo, aqui no desktop, ó, a minha apostila no desktop. Vocês clicam na lupa aqui e põem aqui oficial de justiça, por exemplo, peraí. E pesquisa o item que os senhores querem ver, tal, no Kindle e no smartphone tá funcionando legal, tal. Enfim, e daí o que os senhores vão fazer? Vão passar dessa primeira forma, uma leitura preliminar, que pode se estender para 2 leituras ou 3 leituras, e depois anotações, que é aquela leitura que vai ser lenta, vocês vão lendo e vão anotando, Nessa etapa,
ou na próxima, ou na segunda etapa de leitura concentrada, né? Vamos chamar concentrada. Nessa segunda leitura ou na próxima, vamos, digamos que o senhor faça inteirinho e vai anotando. Busca de dúvidas. Nessa terceira etapa ou terceira leitura, os senhores vão de novo fazer uma leitura com cuidado, só que pegar o caderno e, por exemplo, surgiu o termo arresto. Daí os senhores falam, mas o que é arresto? Eu não sei o que é arresto. Daí os senhores vão pegar o Google e vão digitar aqui arresto. Por exemplo, arresto. O que é arresto? Arresto trata-se de apreensão de algo judicialmente, um objeto ou um bem. Pode ser uma medida cautelar típica. A função do arresto é garantir o resultado útil do processo. Então, os senhores vão começar a buscar sanar eventuais dúvidas que surgirem nessa terceira etapa. Então, os senhores estão em busca de dúvidas, também anotações. Isso aqui, então, vamos supor, a primeira leitura, a gente está falando de 3 horas, a leitura preliminar. Daí, se os senhores repetirem, daí 6 horas, se for 2, 9 horas, se for 3. Na segunda etapa, anotações, no mínimo umas 10 horas, para passar os 425 páginas de material inteirinho. Se os senhores repetirem, talvez 20 horas. Na busca de dúvidas, aí, dependendo, se o senhor for uma pessoa que já se formada em direito, praticamente essa etapa ela não vai existir. Mas o senhor pode até passar por ela, caso tentar achar uma dúvida, dificilmente o senhor vai conseguir achar um termo que não entenda, um termo que desconhece e tal. Mas, de qualquer forma, supondo que a senhora não tenha essa experiência, daí a gente está falando aqui de 20 horas fazendo isso, que pode chegar a 40 horas fazendo isso. Passadas essas etapas, e daí a gente vai busca de palavra-chave. Como a gente tem essa possibilidade no e-book, principalmente se for no smartphone, melhor forma de fazer isso é com o smartphone. Busca de palavras-chave, por exemplo, oficial de justiça. E mandado. 2 boas palavras-chave para buscar. E vai fazer o quê? Vai buscar, vai encontrar e vai anotar os artigos que mencionam oficial de justiça e mandados. E o que tiver em volta para fazer sentido no contexto. Então, isso aqui mais umas 20 horas, a 40 horas também. Chegou nesse ponto, daí os senhores têm a possibilidade de ou voltar pro começo e repetir e ficar fazendo essas etapas aqui. Lembrando que não é só conhecimento específico, os senhores têm que tirar um tempo também para estudar a parte de português, conhecimentos gerais, matemática, o que mais for cair. Mas as 58 perguntas os senhores vão fazer dessa forma aqui. Podem também bolar questões, tentar, por exemplo, assim, pena do crime X, daí tentar lembrar qual que sei lá, 2 a 4 anos de reclusão. Aí vai lá no artigo e vê se acertou. Por exemplo, são prazo para tal coisa. Daí, e assim por diante. Mas as etapas são essas. Foi assim que eu estudei, mas o mais importante do que eu estudei assim, eu estudei assado, é quantas horas, quanto tempo o senhor precisa de um bom roteiro, de uma forma prática. Estudo funciona bem, é uma coisa solitária, não é com grupinho, não é ouvindo música de jeito nenhum. Conselho bom, os senhores têm 120 dias até o dia da prova. Se você está assistindo esse vídeo no dia que eu publiquei, falta 120 dias para a prova. 120 dias não vai ingerir bebida alcoólica, nem entorpecente, que não deve fazer mesmo,
mas nada de bebida alcoólica durante os 120 dias, sair o menos possível, sentar na cadeira e encher caderno de anotação e estudar, ler, até isso aqui virar uma segunda natureza para os senhores. É chato, é tedioso. Sim, mas o senhor tem um objetivo, não está fazendo por prazer, né? Está fazendo porque tem um objetivo. São só 120 dias e pode mudar a sua vida. Bom, essas foram as técnicas que eu usei para passar. Lembrando que quem quiser usar a minha apostilinha que eu compilei, tudo lá, já falei 1000 vezes. Deixa eu abrir de novo o link aqui. Visualizar na Amazon. Dá para comprar na Amazon. Eu vou colocar o link na descrição deste vídeo. Vai ser o primeiro link aí da descrição. 425 páginas, sem comentário, sem doutrina, nada disso. É somente a lei. É grátis para quem tem Kindle Unlimited e custa R$ 9,50. Para as demais pessoas, vocês podem baixar para ler no seu Kindle, ou ler no seu smartphone, ou no seu tablet, ou no seu notebook, ou desktop. E lembrando que em alguns desses dispositivos os senhores conseguem fazer busca, aumentar texto, etc. Praticamente em todos, né? Depois que for indexado. Então, boa sorte para quem for prestar. Espero que as dicas tenham ajudado e vejo os senhores na próxima.